Fala pessoal, nós vamos resolver agora uma equação diferencial linear realmente difícil. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que elas são, como são escritas as equações diferenciais lineares tipicamente. E elas tipicamente são escritas da seguinte forma: y' mais p de x vezes y, tudo isso é igual a um q de x. O que quer dizer essa notação aqui? Essa notação quer dizer que nós temos aqui o dy dx mais uma função de x, pode ser, por exemplo, um x², vezes esse y, tudo isso é igual a uma função também só de x. Então, tanto p quanto q são funções somente de x. Alguns exemplos de equações diferenciais lineares, por exemplo, y' menos 4, xy, tudo isso é igual a i elevado a x, é um exemplo, ou dy dx, a gente pode escrever dessa forma também, menos 1 sobre x vezes y, tudo isso igual a seno de x. Ah, mas tem seno aqui. Não, sem problema. O q de x tem que ser uma função só de x, não tem problema se for uma função trigonométrica aí. E como que a gente resolve uma equação diferencial linear? Primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a equação na forma, no caso na forma dada, né? Na forma y' mais p de x, tudo isso é igual a, aliás, p de x vezes y, tudo isso é igual a q de x. A segunda coisa é calcular o fator integrante. Então nós vamos calcular o fator integrante. O que é esse fator integrante? O fator integrante, dado por i, ele é o e elevado à integral de p de x dx. Meu Deus, e elevado à integral é mais fácil do que parece, na verdade. Esse fator é o que nós vamos usar para multiplicar os dois lados da equação diferencial, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Tendo esse fator integrante, como eu disse agora, nós vamos multiplicar ambos os lados da equação por i, por esse fator integrante. E o quarto passo, integrar os dois lados da equação. Perfeito. Beleza. Temos aqui o nosso exercício desafiador, nosso exercício difícil. xy' menos xy é igual a, abre parênteses, 2x² mais x sobre 1 mais x² vezes e elevado a x. A primeira coisa, então, é escrever a equação nessa forma aqui. Nossa, esse q ficou meio feio. Então, p de xy é igual a q, ficou feio de novo, q de x. Para deixar nessa forma, ou seja, para deixar o y' isolado, ou na verdade não isolado, mas o fator do lado dele ser 1, no caso só o y', nós precisamos arrancar esse x daqui. Então o que nós podemos fazer é multiplicar ambos os lados da equação por 1 sobre x. Então vamos multiplicar aqui esse cara e esse por 1 sobre x. Multiplicando esse termo por 1 sobre x é a mesma coisa que multiplicar todos os termos dentro do parênteses. Então nós teremos aqui y' menos y, quer dizer, dividindo esses dois termos aqui por x, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre x. Tudo isso é igual a, mesma coisa desse lado, 1 sobre x eu posso multiplicar aqui dentro do parênteses, então 1 sobre x vezes 2x² é a mesma coisa que 2x mais 1 sobre x vezes x sobre 1 mais x², é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais x². Aquele e ficou intacto. Beleza. O p de x, ele está aqui. Está meio escondido, mas está aqui. O p de x, ele é igual a menos 1. É o cara que acompanha o y. No caso, é só menos 1. Ou seja, o nosso fator integrante, ele é e elevado à integral de menos 1 dx, que é a integral de p de x dx. Portanto, e elevado a menos x. Está aí o nosso fator integrante. Então nós vamos multiplicar agora ambos os lados da equação por e
elevado a menos x. Já vou colocar ele aqui, e elevado a menos x, do lado esquerdo e do lado direito. E elevado a menos x vezes y' menos y, ficou um pouco grande esse parênteses aqui, mas tudo bem. Tudo isso é igual a e elevado a menos x, 2x mais 1 sobre 1 mais x² vezes e elevado a x. E elevado a menos x vezes e elevado a x, isso é igual a 1. Essa operação, e elevado a menos x vezes e elevado a x, é igual a 1. Portanto, nós podemos, entre aspas, cancelá-los. Então, fazendo a distributiva aqui, e elevado a menos x vezes y' menos e elevado a menos x vezes y, tudo isso é igual a 2x mais 1 sobre 1 mais x². Integrando os dois lados com relação a x, que é a nossa variável, nós temos que a integral de e elevado a menos x vezes y' menos e elevado a menos x vezes y, tudo isso é igual à integral de 2x mais 1 sobre 1 mais x² dx. E aí você está olhando essa integral agora e pensando, como que eu vou saber a integral desse termo aqui? E a sacada é a seguinte, esse lado esquerdo, essa integral do lado esquerdo, ela é sempre igual a i vezes y, ou seja, o fator integrante, que é e elevado a menos x, vezes o y, sempre, sempre, sempre. Portanto, nós temos e elevado a menos x vezes y, tudo isso é igual a integral de 2x é igual a x², mais integral de 1 sobre 1 mais x² é o arquitangente, integral tabelada, né, mais constante. Então, resposta final, y é igual a e elevado a x, e elevado a menos x passando dividindo, é a mesma coisa que multiplicar a expressão da direita por e elevado a x, e elevado a x, x² mais arc tangente de x, tudo isso mais constante, fecha o parênteses. Tá aí, resposta final do nosso exercício difícil de equações diferenciais lineares. Se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e inscreva-se no canal, isso é muito importante. Até mais.